Olá pessoal do YouTube, sou o Jonathan Araújo e hoje estou começando uma série de tutoriais em Adobe After Effects. Bom, o meu sistema operacional é o Mac OS X, mas se o seu sistema operacional é o Windows, você não precisa se preocupar, vai ser a mesma coisa. E hoje eu vou fazer uma introdução básica ao Adobe After Effects. Então vamos lá. Vamos abri-lo aqui. Ok, vamos lá. Bom, eu posso criar uma nova composição por aqui, mas eu não vou criar ali. Vou vir aqui em Composition e New Composition. Bom, o que é uma composição? A nossa composição, ela é o que compõe o vídeo. Todo vídeo, o nosso projeto vai ser a nossa composição, tá? Vou explicar dessa maneira. O nosso projeto vai ser a nossa composição, então, digamos. E o nosso vídeo final será a nossa composição. A gente vai trabalhar com camadas, com sólidos, mas isso a gente verá mais tarde. Bom, vamos agora criar uma nova composição. Eu não uso nenhum preset, desculpe, eu uso personalizado, tá? Com o tamanho de 1920 por 1080, que é o tamanho de Full HD, travado no aspecto de 16:9. Eu uso 24 frames por segundo, tá? O meu aspect ratio eu coloco em square pixels, pixels quadrados no caso. Aqui é a resolução que eu vou utilizar para teste do meu vídeo enquanto eu estiver criando. Eu gosto de trabalhar em full, mas quando a gente trabalha com partículas e com efeitos avançados, a gente precisa colocar em quarter, mas isso a gente pode alterar depois aqui ó, nesse campo. Então, por enquanto, eu vou deixar em full. Aqui a gente deixa em 0, que é o lugar onde vai começar, start. Aqui, duration, é a duração do vídeo. Vamos colocar aqui 10 segundos, somente para teste. E aqui é importante a gente saber que nesse campo a gente tem que colocar a hora, aqui os minutos, aqui os segundos e aqui os frames. Você vê aqui que ele já diz, ó, a base é 24, porque a gente colocou 24 frames. Se eu colocar 30 frames, a base vai mudar para 30, mas vamos deixar em 24. Background color, a cor do fundo a gente pode deixar em preto mesmo. E vamos lá, clicamos em OK e a nossa nova composição está criada. A gente também poderia ter criado ela por este botão, Create a New Composition, mas não é necessário, a gente pode criar por aqui. Bom, agora vamos criar um novo sólido. A gente trabalha muito com essas camadas de sólidos. Então viemos em Layer, New, Solid, ou Ctrl Y no Windows, ou Command Y no Mac. Vamos aqui colocar uma cor, vamos colocar pode ser um azul aqui. Essa opção aqui é para no caso se a gente tinha mudado o valor ó, de largura e de altura. Isso aqui é para... hora. Desculpe. Isso aqui é para transformar essa camada no tamanho da composição. Você vê que quando eu aperto, ele vai para o tamanho da composição. Tá? O resto a gente não precisa dar muita atenção. Tá? Bom, então temos uma nova camada. Agora vamos clicar aqui no Rectangle Tool. Se segurarmos o botão por alguns segundos, veremos outras ferramentas. Mas vamos utilizar deste mesmo. Eu vou certificar que a minha camada sólida está selecionada e vou abrir o quadrado nela.
E o que acontece? Quando abrimos um quadrado, ela se torna uma máscara sobre o objeto. Mas não é bem isso que nós queremos. Nós queremos um objeto que não esteja incluído como uma máscara. Nós queremos um objeto fora. Então a gente não pode ficar com essa camada selecionada. A gente tem que desselecionar ela. Então vamos lá, arrastemos e vamos criar aqui um quadrado, um retângulo, desculpe. Então nós criamos uma shape layer, que é outra camada. A gente vê aqui que a gente trabalha com a posição. No caso, se eu trouxer o shape layer para baixo do nosso fundo, você vê que ele fica atrás do nosso fundo e a gente não consegue ver. Ok? Então vamos trazê-lo para frente. E depois eu quero mostrar algumas coisinhas aqui sobre esses objetos. Bom, aqui nesse cantinho aqui, a gente tem umas configurações importantes. Primeiro é essa aqui. Quando a gente ativa ela, a gente abre esse campo aqui que é muito importante. O que a gente vai mais usar aqui é esse 3D Layer, que é o que transforma a camada em 3D. Se a gente transforma aqui, a gente já vê que ela cria um campo tridimensional, onde a gente pode mexer livremente no objeto no ângulo X, Y e Z. Ok? Altura, largura e profundidade. Bom, vamos desmarcar aqui. Aqui, nessa outra opção, nós temos o modo de transferência, que a gente vai utilizar somente para efeitos mais avançados. Então, deixamos inativos por enquanto. Isso aqui a gente não vai ter muita utilidade, então a gente pode deixar assim também. Bom, aqui a gente tem o nosso zoom, que é o zoom que a gente está dando nessa composição. Eu deixo em Fit, que ele ajusta direitinho a minha tela, mas quando eu estou trabalhando eu gosto de deixar um pouquinho menos, porque é bom a gente ter uns cantos ao redor, para a gente poder se orientar melhor e trabalhar melhor. Aqui, ó, se eu colocar em quarter, a resolução abaixa. Não sei se você consegue perceber aí, mas fica bem diferente, tá? Bom, agora vamos selecionar essa shape layer e trabalhar com uma coisa que a gente vai usar muito, que é chamada de keyframe. Vamos lá então. Este objeto, se a gente abrir ele, a gente vai aqui em transformar e a gente vê várias opções. No caso, a posição deste objeto, se eu alterar aqui, eu vou alterar a posição X e a opção Y. Temos também a escala, que é o seu tamanho. A gente pode aumentar aqui também. Aqui ele está em manter proporções, o Constraint Proportions. Se eu mudar, ele vai alterar o tamanho do objeto. Aqui eu tenho Rotation e a opacidade, a transparência. E não sei se você percebeu, mas a gente tem aqui do lado de todas as opções, a gente tem esse reloginho. O que é esse reloginho? Ele é o keyframe. Então vamos ver como trabalha o keyframe. Aqui na nossa timeline, nós temos que colocar a nossa agulha no começo. Então vamos marcar o keyframe na posição. Agora vamos arrastar a nossa agulha para, digamos, 5 segundos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer este objeto e empurrá-lo um pouquinho para o lado também. Bom, o que aconteceu? Deste frame a este frame, com este keyframe marcado, o After Effects anima isso pra gente. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Ele cria um movimento para nós. Ele cria um movimento animado. Se no caso eu vim aqui nessa parte e alterar esse valor para algo mais ou menos assim,
Eu também posso movimentar o meu quadrado aqui com a ferramenta Select Tool, uma coisa mais ou menos assim. O After Effects também vai animar para mim fazendo essa animação aí. Uma animação que fica bem legal dependendo do que a gente vai aplicar. Esse mesmo se aplica às outras opções. Por exemplo, a escala, eu posso marcar um keyframe nesse tamanho e aqui eu posso diminuir o seu tamanho. E aí você vê que o tamanho muda. Aqui no meio eu posso deixar o seu tamanho, vamos ver, assim mais ou menos. Então ele vai decrescer e crescer um pouco de novo. Tá? Aqui nós podemos marcar também a rotação. Vamos marcar uma rotação aqui de, digamos, 3 voltas. Aí ele vai dar 3 voltas até esse frame aqui. Aqui eu vou dizer um atalho de teclados para vocês, que é o 0. No caso, naquele teclado numérico lateral que a gente tem no nosso teclado, que se chama o teclado NUM. Mas se no caso você está usando um notebook ou não tem um teclado numérico lateral, você pode apertar Ctrl 0. No caso, se você utiliza Mac. Se você utiliza Windows, você pode tentar apertar FN0, que os notebooks geralmente tem a tecla FN. Você pode apertar Windows 0. Aí você testa aí, eu não posso afirmar para vocês qual das teclas a gente aperta, não sei se é Alt 0 também, porque eu realmente não utilizo Windows, meu sistema operacional é Mac e eu não posso dizer isso para vocês. Mas tentem aí no Ctrl 0, que eu acho que funciona assim, tá? Então, quando a gente aperta Ctrl 0, a gente vê que isso aqui vai carregando. Então, o que acontece? Ele carrega e mostra uma pré-visualização do que a gente fez aqui. E é esse o nosso resultado até agora. Aqui na opacidade a gente também pode mexer. Vamos começar com a opacidade em 0. Trouxemos para 1 segundo. Subimos a opacidade para 100. E aqui nesses 4 segundos, nós temos que marcar um keyframe nessa outra opção aqui. Se a gente clicar aqui, ele acaba desmarcando tudo, ao invés de criar outro keyframe, entendeu? Aí a gente tem que clicar aqui. Aí para que isso? Porque se eu quero fazer assim, eu fiz um efeito de aparição, assim, entendeu? Se eu quisesse fazer o mesmo para ele desaparecer, e eu não fizesse essa marcação de keyframe, se eu viesse direto em 5 segundos e colocasse para 0, o que ia acontecer? Ele não ia começar a realizar a animação a partir daqui. Ele ia vir desde aqui já começando a diminuir a opacidade. E não é isso realmente que queremos. Então, então viemos aqui, marcamos um keyframe em 100%, vamos um pouco mais para frente e diminuímos de novo para 0. Aí vejamos o efeito. Vamos dar um Run Preview pressionando 0 ou Ctrl 0. A gente já tem uma típica animação de Adobe After Effects. Bom, agora vamos aplicar um pouco de efeitos nessa nossa composição. Bom, a gente tem 2 parâmetros aqui que a gente pode usar, que este é a pré-visualização. Se a gente desmarcá-lo, a gente não enxerga mais esta camada. Ok? E também temos o chamado solo. Se nós marcarmos ele, a gente só vai enxergar essa camada. As outras ficarão nulas. Isso é útil quando a gente tem muitas camadas, porque é mais fácil marcar apenas isso do que desmarcar várias camadas quando há várias, entende? E aí se torna uma ferramenta bastante útil. Esse cadeadinho aqui, a gente utiliza ele para travar a camada, para evitar alterações nela.
Bom, agora vamos selecionar o nosso plano de fundo. Eu posso clicar em cima dele aqui e mudar o seu nome para plano de fundo ou background, também você que sabe. Então vamos deixá-lo selecionado e vamos agora aplicar um efeito a ele. Vamos aplicar um gradiente, um efeito de gradiente, aquele efeito que a cor vai mudando aqui para baixo, assim, uma divisão de cores. Então, para isso, selecionamos a camada, vamos em Effect, Generate, Ramp. Aí está nosso Ramp. Bom, aqui nós temos as configurações do efeito. Aqui a gente pode ver, ó, que tem as duas janelas, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A janela do projeto, onde ficam nossos arquivos, fotos, tudo que a gente importar de arquivos, a gente pode importar qualquer coisa aí, no caso aqui a gente importa, a gente pode arrastar para composição e é assim que funciona, tá? E aqui nessa outra guia a gente tem os efeitos da camada selecionada. A Shape Layer não tem nenhum, nosso plano de fundo tem o Ramp. Bom, essas aqui são as configurações do efeito. Vamos, no caso, aqui mudar essas cores. Vamos colocar aqui para azul. E aqui vamos ver um tipo de verde com preto, branco. Eu acho que aqui o branco ficou melhor. Aí você que sabe, se você pode ajustar. Aqui a gente tem esse ajuste aqui desse Enter Point. A gente seleciona ele. A gente pode clicar aqui, ó, e clicar numa área, ele vai ser alterado de posição. Ou a gente pode mexer nesses parâmetros. E aqui, no caso, é o início do ramp e o fim do ramp. É onde ele vai começar e terminar. Se eu colocar ele assim, não fica uma coisa legal, entendeu? Ele fica todo desajustado. Aqui a gente tem os tipos de ramp, o linear, que é este lateral, e o radial, que é este outro aqui, mas mais direcionado assim, como é que eu posso dizer, uma circunferência, uma iluminação de circunferência. Mas eu prefiro aqui o nosso linear ramp. Tá? Essas opções aqui no momento não vão nos interessar muito, elas não são muito úteis. Então, por enquanto, é isso aí. Em breve a gente verá outros efeitos, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. O Lightning, por exemplo, que é um efeito de raio que a gente tem. Nesse caso aqui, o Advanced Lightning, ele já manda um raio mesmo para o solo. A gente pega o final dele aqui, ele continua indo para lá. Mas é uma coisa que a gente pode mexer e é bem interessante. Mas isso eu quero deixar para o próximo tutorial. Bom, mas agora você deve estar se perguntando. Você criou tudo isso, mas como que você vai renderizar? Como que você vai salvar isso aqui em um arquivo de vídeo? Isso se chama renderizar. Bom, para isso, nós temos que vir aqui em Project e selecionar a nossa composição, no caso, Comp1. E viemos então em Composition, São 1h15. Add to Render Query. Aqui em Add to Render Query, a gente vem aqui, ó, em Render Query. Quando a gente clica lá em Add to Render Query, a gente está mandando essa composição para a nossa faixa de renderização. E aqui o que nos vai interessar? Vai nos interessar isso aqui, que é o nome. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. O nome e o local, né? E aqui depois em Lossless. É muito importante essas configurações. Bom, o meu formato preferido para salvar é o
do QuickTime, é o formato Move. E nunca consegui me acertar com outros formatos. Geralmente a qualidade da imagem fica ruim. Mas enfim, você que sabe. No Windows também há o outro, que é o AVI. Ele até que se sai bem, mas eu prefiro o formato Move do QuickTime. Bom, então vamos selecionar QuickTime. Certificamos que isto aqui está desselecionado, senão ele vai criar os dois arquivos extras ali, chatinhos. Aí é importante que nós viemos aqui em Format Options. Bom, isso aqui é o nosso códec de vídeo. Eu utilizo na renderização de meus vídeos o H264, que ele faz uma compressão boa de vídeo sem perder qualidade. Mas você também pode utilizar o Photo JPEG, que daí cada frame vai ser uma foto em JPEG. Mas aí o vídeo vai ficar um pouquinho mais pesado. Pouca coisa também, mas eu acabo preferindo fazendo no códec H264. Essas informações aqui não, a gente não precisa mexer, ok. Aqui a gente tem que marcar Audio Output para, no caso, a gente ter colocado algum áudio no vídeo, senão o vídeo acaba saindo sem áudio. Aqui em Resize, a gente marca essa opção somente quando a gente quer diminuir o tamanho. No caso, a minha composição foi criada em 1920 por 1080. Se caso aqui na última hora eu decidisse colocar ela, tirar ela de Full HD e transformar apenas em HD, eu poderia colocar a resolução de 1280 por 720, que é a resolução HD. E aqui já mostra que ela está 66% menor. E aqui é um crop, que a gente vai cortar um pedaço da imagem em cima, do lado esquerdo, embaixo e do lado direito. Mas não são opções que a gente vai utilizar, porque é mais fácil a gente fazer um crop pelo After Effects, a gente vê direitinho o que a gente está cropando. Bom, aqui em Format Options do áudio a gente não precisa mexer também. A gente pode deixar em descomprimido mesmo. Mas aí você que decide. Aqui nós podemos dar OK. Finalizado aqui o Lossless, então. Se no caso a gente quiser editar de novo, a gente pode clicar aqui de novo em Custom QuickTime. Ou em algumas versões do Adobe After Effects vai haver aqui Based on Lossless. Você clica e abre também. Bom, agora depois de tudo isso, a gente vai clicar em Render. E aí o After Effects já começa a renderizar o nosso projeto. Pronto, agora o nosso projeto já está aqui na área de trabalho, onde eu salvei. E agora já podemos ver aqui, vou colocar uma pré-visualização aqui, em tela inteira, para vocês verem direitinho o resultado desse nosso primeiro vídeo de teste. A gente pode estar realizando muitas aplicações com o Adobe After Effects. Vou mostrar aqui uns vídeos que eu fiz. No caso, esse aqui eu quero reproduzir com vocês, quero fazer um tutorial dele. É algo simples de fazer. Algumas vinhetas também, como por exemplo, vamos ver, essa aqui por exemplo. Não sei, eu acho que é essa vinheta que você está vendo aí no vídeo, não sei. Essa vinheta também. Coisas do tipo assim, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E efeitos como o Wiggler, essa tremida que esse vulcão aqui dá antes de explodir, que se chama Wiggler. A gente também vai dar uma explorada nisso. Aqui efeitos de partículas, criando uma fumaça aqui, uma coisa que ficou bem interessante. E
Por enquanto é isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!